para você que quer proteger as crianças, quer proteger o teu patrimônio, a tua riqueza, para você que quer construir e deixar um bom nome, é imprescindível, é fundamental pela Torá saber um pouco mais sobre Avram Avinu, nosso patriarca Abraão, um homem para quem o Criador diz: por causa de você, todas as nações serão abençoadas. Quer saber mais? Vem pro vídeo. Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal, a Parashá Shavua Lech Lecha. Lech Lecha significa vai embora para ti, ou seja, você tem que sair daqui, Abraão, o Criador está falando para Abraão, você tem que sair, Abraão, aqui de Ur Kasdim, porque nessa terra não é aqui que você vai ter filhos, realmente você precisa cumprir a tua missão. E qual que é a tua missão? É gerar uma grande nação. De ti serão muitos povos e principalmente o povo hebreu, de marca indestrutível para toda a humanidade, de que o Criador quer se revelar, quer que a gente se relacione com ele e quer que a gente faça deste mundo um lugar para ele habitar. Abraão, se você tem que sair daqui e se tornar uma grande nação, aqui em Ur você não vai ter muitos filhos, você precisa sair daqui. Então, olha que loucura, quando o cara vai viajar, a lógica seria justamente o oposto, né? Porque quando alguém sai de onde mora, a chance de procriação diminui. Quando a pessoa sai para viajar, a chance é de dispersar seu patrimônio, sua riqueza, ao invés de acumular e fazer um nome, deixar um legado, mais difícil ainda. Mas a gente vai ver ao longo deste vídeo que essa promessa do Criador se cumpre de maneira imediata, maravilhosa, gerando ondas de bênçãos que refletem até hoje nas nossas vidas, gerando um acesso de qualquer um de nós através da felicidade para uma transformação de imediato ao lembrarmos qual é o propósito, o que a gente veio fazer nesse mundo. Um entusiasmo, uma felicidade tão grande quanto essa que você dá pra gente quando dá o teu like aqui no nosso vídeo, quando você avisa os amigos que a gente está no ar, né? Obrigado por todo mundo que tem prestigiado as nossas transmissões ao vivo, a todo mundo que tem comparecido aos nossos encontros presenciais e online, principalmente também a todos que nos prestigiam no Instagram, e para você que com o seu Pix ajuda o nosso projeto a constantemente buscar melhorar a qualidade desses serviços que a gente vem prestando. Avram, pai de todos os povos, naquele tempo ele ainda se chamava Avram. E essa paraxá, como a gente já falou em outras ocasiões, ela é toda feliz. Porque na primeira paraxá Bereshit, no princípio, tudo começa bem, mas termina mal, termina triste, porque vem o dilúvio. Na segunda paraxá, que é Noé, né? Tudo começa triste com o dilúvio, mas já fica mais feliz, porque no final, finalmente nasce Abraão, o primeiro monoteísta. E esta paraxá Lech Lecha vai para ti, vai realizar o teu propósito na vida. Ela é toda feliz, porque a gente convive diariamente com exemplo de caráter, de bondade maravilhosos de Abraão. De fato, o Criador diz para ele: todas as nações vão se abençoar por causa de ti. E é verdade, nas orações judaicas até hoje, a gente 3 vezes por dia na Amidá, na oração silenciosa de pé, a gente fala, a gente invoca no nosso relacionamento, na nossa ligação, na nossa tefilá. Tefilá é traduzido por prece, mas é ligação. A hora que a gente quer ativar a nossa ligação com o Criador, a gente fala: tu és o Deus de Abraão, e do filho de Abraão, que é Isaac, e do filho de Isaac, que é Jacó. E a partir daí a gente começa a fazer os nossos pedidos e manifestar o nosso agradecimento. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Porque simplesmente, que mérito todo era esse que tinha Abraão? Abraão é um menino que desde pequeno começou a perguntar quem é que criou esse universo todo. E nesse jogo de esconde-esconde ele viu que não podia ser o sol, porque a nuvem escondia o sol. Não podia ser a nuvem, porque o vento soprava a nuvem. E
E não podia ser o vento, porque o vento bate na montanha. Não podia ser a montanha, porque as montanhas se desabam e assim ele vai, até que ele... Te peguei, o Criador. É verdade, você me pegou. E eu quero que você more aqui. Eu quero que você habite aqui, entre nós. Ah, tu quer isso? Não sai barato. Saiba que realmente não é assim, porque as pessoas precisam estar preparadas, precisam estar conscientes que sou eu que boto tudo para funcionar. Pois é. Tá bom, então eu te dou isso. E aí, Abraão faz uma pergunta que, meu Deus, para que ele foi perguntar? Como é que eu vou saber então que agora é a hora? E a Hashem fala, já que tu perguntou, de certo os teus descendentes serão escravos no Egito e depois eu vou aparecer e vou me revelar com toda a pompa. Eles sairão do Egito com toda a riqueza e realmente aí virão os 10 mandamentos, né? Aquela coisa toda do Monte Sinai. Mas talvez se Abraão não tivesse feito a pergunta, não teria acontecido nada disso. A gente vai ver que nessa paraxá, o Criador vai fazer um pacto com Abraão. E nesse pacto, entre as partes, vários animais são partidos, né? Por isso que eu dito pacto, acordo entre as partes. Quando é feito um sacrifício, não é para doer para o animal, é feito de maneira indolor, mas a gente vê o animal, a gente diz, puxa, era para ter o animal, então a gente, puxa, a nossa parte animal, então, aquilo que aconteceu para o animal era para estar acontecendo comigo. E ao fazer essa oferenda entre as partes, o animal não foi cortado. Um animal não foi cortado em dois, que é o pássaro representando misticamente, cabalisticamente o nome do Criador, né? Os corvos, como a gente já falou na paraxá anterior, são enxotados porque as pessoas, os corvos representando a lógica, o animal inteligentíssimo, que é o corvo, apresenta a lógica, as pessoas podem se enganar atrás do seu símbolo, do jeito de pensar. Geralmente a gente tende a pensar muito menor do que as coisas realmente são, né? Então a gente precisa sempre tentar olhar a realidade e simbolizar maior. Quando a realidade traz algo que era maior do que a gente tinha pensado que ia ser, é um sinal do que o Criador está nos dando um recado de que a gente pode pensar coisas muito maiores e a nossa cabeça é muito maior do que a caixinha que a gente achava que tinha. Então, toda crise gera uma oportunidade. Esse é o grande recado da coisa. E realmente passa um fogo mostrando que há esse pacto, há esse acordo, há uma ligação do Criador com a gente e que a gente vai se abençoar, portanto, dali em diante, no nome de Abraão. Ou seja, a gente saindo da lógica, é prometido para Abraão que a gente recebe uma promessa da terra prometida, é por esse fundamento que nós, o povo hebreu, temos o direito a reivindicar a nossa terra santa, ou seja, não pode faltar 1 metro quadrado da terra santa, como não pode faltar uma letrinha da Torá, como não pode faltar um pedacinho do povo hebreu, porque é como na letra Aleph, é um Yud em cima, a Torá fazendo a ligação, e o povo hebreu aqui embaixo para praticar. Se faltar uma letrinha, a Torá não está kasher. Faltar 1 metro quadrado na terra de Israel, a terra de Israel não está completa. E se faltar um pouquinho da gente reconhecer que quem bota tudo para funcionar é o Criador, também não está legal. A gente não está realizado. Por isso que a gente tem tanto anseio para a época em que realmente a promessa vai se cumprir completamente, a promessa do Criador, de que o Mashiach vai estar aqui. Né? Ou seja, o líder da geração em que o Criador realmente estará ou um nível abaixo, mais perto de nós, ou nós estaremos com o mundo inteiro elevado um pouquinho mais acima, uma época onde vai ser evidente que não precisa ter guerras, não precisa ter mais doenças, não precisa ter mais esse tipo de desafios, e as pessoas vão estar se dedicando o tempo todo para o seu aperfeiçoamento pessoal, para serem doadoras, para serem um pouco melhor do que elas são agora, que é a época de Mashiach. O Mashiach é um rei dessa geração maravilhosa, um ser mortal, né, dessa geração da Geula, da redenção. Esse é o propósito do mundo, é fazer deste mundo um local para o mundo, para o Criador habitar. O revolucionário ser humano que teve o mérito de pedir isso para acontecer foi Abraão. Por isso, no mérito dele, todos os povos são abençoados. Quem o abençoa é abençoado, quem amaldiçoa os descendentes de Abraão está realmente se metendo em palpos muito graves. E então, meu Deus, entra também nesse tópico algo importantíssimo, que é um legado de Abraão. Porque poderia-se dizer que o mundo espiritual, já que o povo hebreu, já que os descendentes de Abraão recebem essa missão de ser uma marca de que é o mundo espiritual que predomina sobre o mundo material, esse é o destino do mundo. Então muitos diriam, então que o povo judeu já deveria estar satisfeito em simplesmente ter a espiritualidade, ser um povo com alma, ser um povo espiritualizado. Não. O Criador fala, eu quero habitar entre vocês.
vocês vão ter um pedaço na terra. Vocês são um povo vivo. Vocês vão pegar as riquezas, seguindo a promessa que foi dada para Abraão. Para quem que merece a riqueza? Quem vai cuidar bem dela. Por quê? Porque vai usar para tzedakah. A gente vai ver ao longo dessa paraxá como é que isso se reflete. É através da doação do dízimo, que a gente vê em vários outros trechos da Torá. Aser et asher. Ou seja, o Criador diz, você vai me dar um dízimo, você vai me pegar de sócio, então você vai enriquecer acima de qualquer limite da lógica. Seus empreendimentos serão abençoados. Ou seja, é porque o Criador quer que uma pessoa com 99 anos, como tinha Abraão, vai se circuncidar e vai se tornar pai de um filho prometido, do Isaac. Ele chega a rir. Eu, com 99 anos, hahaha. E a Hashem fala, tu tá rindo justamente porque o sorriso, né, de Isaac, né, foi o nome Isaac. Ou seja, vamos botar um pouco em ordem os fatos, como eles acontecem. Hashem fala, portanto, nessa paraxá, sai da tua terra, do teu local de nascimento, né, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu estou te mostrando. Ali, então Hashem fala pro Abraão, ali tua descendência vai ser transformada numa grande nação. Né? Então Abraão e sua esposa Sarai, não era Sara ainda, acompanhados pelo sobrinho Lot, o sobrinho de Abraão, Lot, cujo nascimento a gente explica na paraxá anterior. Eles viajam para a terra de Canaã e Abraão constrói ali um altar e começa a divulgar a mensagem do único Hashem. Ele chega ali, vê uma fome. Não foi prometido que ele ia prosperar? Pois é. E ele é obrigado a partir para o Egito. Ele já tinha saído da terra do máximo de idolatria, vai para uma outra terra de enorme idolatria. E ali acontece tudo ao contrário do que a lógica poderia dizer. Ele fala assim, eu não tinha me dado conta de como tu era linda, mas ele vê que está na terra de materialismo, todo mundo começa a dar atenção para a esposa dele. Ele vê, fala para a turma que eu sou teu irmão, porque senão eles são capazes de me matar. Porque qual era a tradição lá desses povos? Eles sabiam que um dos motivos que tinha trazido o dilúvio era o adultério, ou seja, a falta de respeito com a esposa do próximo. Então, o que eles faziam? Eles matavam o marido. Aí não tinha adultério. Vai que queiram me matar por tua causa também. Então, ela disse que era irmã e, na verdade, ela era parente mesmo dele, como a gente tem toda a descendência descrita da Parashat Noach. Uma praga vai para cima do faraó, que não chega a consumar nada com ela, e os idólatras acabam dizendo, fica rico, eles dão um monte de riquezas, mas vão embora daqui. Eles são conduzidos a se mandarem do Egito com mais fama e mais honras do que jamais imaginaram. Então aquela promessa que o Criador tinha feito de que Abraão, saindo de sua terra, indo viajar, ele chega na terra prometida e ainda novamente ele é testado, né? E ele tem que viajar para o Egito. Então Abraão sai lá do Egito com ouro, prata, rebanho, e já com promessa de que finalmente vai ser papai através da Sarai. Né? Ele volta para a terra de Canaã e ele começa a prosperar tanto que ele chega para o sobrinho Lot e fala, nós estamos tão ricos, nossos rebanhos tão grandes que não dá para ficar todo mundo junto aqui, que os pastores já estão começando a bater o cotovelo no outro e tal, é capaz da terra nem aguentar tanto gado, o que nós vamos fazer? Então fala assim, Lot, tu quer ir para a direita, eu vou para a esquerda, tu quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Isso chama proatividade, cara. Tema do nosso vídeo anterior. Cara, é uma potencial distância infinita, fica a dica, é uma potência, segundo Viktor Frankl, né? É uma potencial distância infinita entre o que o mundo me manda e a resposta que eu vou dar. Então, Lot, tu quer ir para lá, eu vou para cá, tu quer ir para lá, eu vou para cá, desde que tenha paz. Lot, olha, as então riquíssimas, né? Regiões do vale, lá onde ficava Sodoma e Gomorra, e vai para lá que eu vou. Tá bom, então vai. E o Abraão vai pro outro lado, e Lot se instala ali naquela cidade tão malvada, mesquinha, rica, mas não dava nada para ninguém, egoísta, tipo assim, cada um na sua, ninguém ajuda ninguém. Vai que a gente começa a ajudar as pessoas, e aí vai começar a encher de chupim aqui, não sei o que e tal, quer dizer, em vez de acreditarem na abundância divina, eles eram mesquinhos. E aí que essa maldade toda recai sobre Sodoma, isso já gera guerras, gera ambições e acaba sendo conquistada numa guerra violenta, onde 4 reis foram suficientes para vencer 5, e nessa confusão toda o Lot acaba sequestrado. Avram convoca o seu assistente, Eliezer. Avram e Eliezer vão para a batalha, e daí tem uma versão de que com 318 homens eles derrotam todos os inimigos e salvam o Lot. Mas, por outro lado, diz que Eliezer, o próprio nome já significa, o alfabeto hebraico é alfanumérico. Então, se você
fizer a intercambiação das letras por números, você chega a 318. Então, apenas os dois teriam sido suficientes para vencer a batalha. Como é que isso teria acontecido? Como é que a versão do Midrash é de que eles pegaram e jogaram uma areia, que o criador falou, pega dessa areia e joga, e essa areia virava paus e pedras e flechas, e isso acabou afugentando, vencendo os inimigos. Isso também nos lembra uma história do Midrash, de que, né, para quem quisesse duvidar disso, durante o Império Romano, em certa ocasião, uma oferenda, um presente dos hebreus para ficar em paz com o imperador romano, foi um baú cheio de riquezas, tesouros, diamantes e tal, estavam levando isso, e na hospedaria onde eles estavam, o hospedeiro, ele viu que eles estavam com aquilo tudo e resolveu trocar o conteúdo do baú por areia, malandramente. E os dois emissários, né, na época de Rabi Akiva, chegam ao imperador, né? Essa aqui é uma oferenda dos hebreus para estar em paz com César. E o César, que legal, e tal. Quando ele abre, é um baú cheio de areia. E aí, que é isso? Uma ofensa ao rei, não sei o que e tal. E aí, diz que o Elial Navi, o profeta Elias, disfarçado de assessor do rei, fala para ele assim, essa deve ser aquela areia. Os hebreus não são tolos, eles não fazem uma coisa para caçoar do Senhor. Aqui tem. De certo, essa é aquela areia que o Abrão e o Eliezer usaram para derrotar os inimigos. Dá uma chance para eles. Tá bom, então vocês ficam aqui de hóspedes aqui no palácio e vamos ver se isso aqui não é essa areia sagrada. E mandam aquela areia para uma ilha inexpugnável que não tinha como ser derrotada. E os generais romanos jogam aquela areia pro lado, né, contra os resistentes daquela ilha. E aquilo realmente vira paus e pedras, a ilha é derrotada. E quando a notícia chega a César, os emissários hebreus são altamente recompensados e o povo hebreu acaba muito beneficiado nessa transação toda. O tal do malvado, do dono da pensão que tinha roubado todo o conteúdo do baú e posto areia, falou, então quer dizer que essa areia que eu tenho aqui no fundo de casa, ela é mágica. Então ele chega para César, essa areia é do fundo do meu quintal que eles pegaram e te trouxeram, então certamente essa areia é mágica. Ah, é? De repente, pode ser mesmo. Testam areia e não acontece nada. Areia é apenas areia e o criminoso é finalmente punido. Fica a dica, né, para meio entendedor, boa palavra basta. Quem acha que pode escapar do Criador tá realmente se iludindo, porque dele vem tudo e a ele nós finalmente precisaremos prestar contas. E na época que nós vivemos, hoje vai tudo muito mais rápido do que a gente pensa. Antigamente as pessoas precisavam reencarnar, viver várias vidas, etc, etc. Segundo o judaísmo, uma reencarnação, né, para quem não sabe. Mas, pelo judaísmo, como a gente já está com todo o trabalho da humanidade, desde aquela promessa de Abraão realizada até hoje, e os atos de bondade só vêm se acumulando, então só mais um pequeno bom ato pode desencadear a era da suprema consciência de todos e a gente receber uma Mashiach. E aí a prestação de contas vem. Então, hoje em dia, tudo que todo mundo está devendo para todo mundo acontece muito rápido, tudo se acerta logo. É nessa vida mesmo. Então, está dito na Torá, faz techuvá, te arrepende um dia antes de partir. Por quê? Porque tem que ser agora, né? Tem que ser logo. Tentar sempre arrumar as coisas, enfrentar o mais difícil desde já. Porque a gente nunca sabe quando é o último dia. O jogo já estamos no fim do campeonato, né? E a humanidade está ganhando. É que a hora mais escura, a hora mais fria da madrugada é um pouco antes do sol nascer. Então muitas vezes a gente não entende bem o que a notícia está dando, por que está vindo daqui, está vindo dali, e a gente vê como coisas boas também acontecem cada vez mais rápido. Então a gente sempre precisa se perguntar, um hebreu sempre se pergunta, está me acontecendo uma coisa boa? Será que é só para eu não ter que me queixar depois quando chegar o Mashiach? Né? Ou seja, a gente sempre precisa receber as coisas com muita gratidão e desconfiar se a gente está fazendo o melhor uso delas. Um grande exemplo e força que a gente tem disso é da vida de Avraham Avinu, uma pessoa a partir da qual todos os povos são abençoados, né? Um pouco mais da história dessa paraxá, Avraham é abençoado ao final dessa guerra por Melquitzedek. O rei de Sodoma pergunta se ele quer e Avraham fala, não, eu não quero nem um fio de sapato, para não dizerem que eu fui enriquecido por algum idólatra. Realmente, essa história de confiar que nosso sustento vai vir só do Criador. A gente não precisa de atalhos, de subterfúgios. Vem de Deus, cara. E realmente vem de Deus.
faz a tua parte, faz um recipiente honesto e confia, porque o Criador vai te dar tudo com abundância. Fica a dica, cara, confia nele, faz a tua parte, não te preocupa, porque o teu sócio majoritário é ele. Ainda mais que o sacerdote de Shalem, que na verdade seria Jerusalém, o local onde deveria ser Jerusalém, Jerusalém, o abençoa muito porque Abraão dá um dízimo, né, dá um décimo de tudo, já inicia, portanto, aquela parceria, aquela sociedade com o Criador, ou seja, quem serve ao Deus único já está em maioria, entende? A gente não está mais sujeito às limitações da lógica. Fica a dica, te exercita a estudar a Torá, a saber cada vez um pouco mais, porque isso vai te tirar da caixinha, da bolha, né, do algoritmo em que originalmente a gente tinha se deixado enroscar. Deus tem planos para você muito melhores do que você se permitiria desconfiar. Vem coisa boa na tua vida. Acredita, porque Deus acredita em você. Vem desde a época de Abraão essa história. Aí vem o pacto entre as partes, como a gente já descreveu. O futuro é revelado a Abraão. Não é fácil a conta. A gente vê que o Abraão, que não tinha filho já do Egito, já tinha atraído a filha do faraó, a princesa do Egito. Fala assim, ó, olhando o jeito que Abraão se comportava, que Sara se comportava, diz assim, eu prefiro ser escrava deles do que ser a rainha aqui do local tão baixo como o Egito. Então, ela vai servir a Abraão e Sara, e de fato, como eles não conseguiam ter filhos, a Sara fala, pega a Agar para ser mãe dos nossos filhos, e a Agar tem o primeiro filho de Abraão, que foi Ismael. Mas o que acontece? A Agar, ainda trazendo aqueles costumes do Egito, ainda trazendo aquele passivo de costumes do Egito, ela começa a se portar de maneira arrogante com a sua mestra. A mestra não sabe o que fazer, começa a dar trabalho mais duro para Agar. E começa aquele queixume todo, o Abraão fala para Sarai, né? Faz o que tu quiser, desde que tenha shalom, desde que tenha paz. E essa é a dica, gente. A gente faz qualquer sacrifício em nome da paz. Então, uma pessoa da bondade de Abraão, como ele era, né, se submete, para não ter mais briga, então, ó, vai, né, embora e te submete ao Criador, né, a tua patroa e tal. E, de fato, ela se submete, depois ela vai ter filho, que é o Ismael, ela é expulsa, Abraão tem que se submeter a expulsá-los, com dor no coração, o Criador fala para Agar, não te preocupa, volta de novo, te submete de novo, porque do teu filho vão sair um monte de nações. E de fato, um monte de nações descendem de Ismael. E Ismael vai ser um personagem presente em várias parashot daqui para frente. E ele, ao final, realmente fez techuvá e faleceu como um tzadik. Embora ele tenha tido uma natureza toda de guerreiro e realmente acaba, ao final de seus dias, como um justo. E a história deles é contada nas grandes festas para defesa da humanidade no Ano Novo Judaico, no Dia do Perdão. Fantástico, fantástico, fantástico. E depois de tantos testes, Abraão, a epítome da bondade, alguém que depois que veio para o mundo, diz que o atributo de Hesed, lá cabalístico, que é o da bondade, não precisou mais ser acionado, né, porque é só acionar o nome de Abraão, que já a Hesed já entra em ação. Ele finalmente é lembrado pelo Criador, ó, você vai ter um filho, você vai ter Isaac. Isaac quer dizer literalmente, você vai rir. Yitzhak, você sorrirá. E dele nascerá uma grande nação, com a qual Hashem estabelecerá o seu vínculo especial, o povo hebreu. Ou seja, Abraão é ordenado a circuncidar a si mesmo e a toda a sua casa, né, os homens, né, no caso, as mulheres não têm que se circuncidar, né, pelo judaísmo não tem. E este é um sinal de pacto entre o Criador e o povo judeu. Abraão obedece imediatamente, circuncidando a si mesmo e ao seu filho Ismael, que já estava então com 13 anos de idade. Alguns insights, assim, só para a gente concluir. Quando a gente fala vá para ti, o Lech Lechá, a gente está falando o seguinte: vá para o teu eu verdadeiro e superior. Vá para aquele teu eu interior que você nunca seria capaz de alcançar sozinho, só por ti mesmo. Vai para ti, vai para o teu eu superior que você jamais seria capaz de alcançar sozinho. Faz silêncio, essa é a dica. Sempre que necessário, faz um silêncio, desliga o rádio, está no carro, está sozinho, desliga a internet um pouco e
faz silêncio e ouve o que o teu impulso traz e tenta ouvir o que a tua alma está trazendo. Vai para ti. É um legado que Abraão, por invocarmos o seu nome, possibilita que abençoe todos os povos. O povo judeu está aí para quê? Para servir de marca indestrutível de que o Criador quer que você dê muito certo, sendo ou não hebreu, sendo ou não do povo judeu. Quer entrar para o povo judeu? Nós fomos convertidos lá no Monte Sinai há 3.300 anos atrás. Você está chegando agora? Tudo bem. Qual é a dica? Qual é o jeito certo? Procura os mestres, procura os amigos de Torá, vai conhecer o caminho certo, não pega atalho, siga o exemplo de Abraão Avinu. E certamente o Criador vai te abençoar na tua escolha. Mais rápidas dicas. A gente vê naqueles altares que foram oferecidos por Abraão, a gente vê 3 altares, né? O primeiro é por gratidão, né? Porque ele realmente conseguiu ter sustento, conseguiu ter filhos e conseguiu ter uma terra, né? Para ser abençoado. Sustento, filhos, terra. A gente vê que tem um segundo altar que mostra que você pode sempre fazer techuvá. Você sempre pode voltar. Se você estiver errado, você sempre pode voltar para o caminho correto. E o terceiro é dizer que se você não tiver forças para fazer nem a primeira das coisas acontecerem, que são essas bênçãos todas materiais e espirituais, e se você não tiver força sozinho para conseguir voltar para o caminho certo, você sempre pode, pela gratidão, pedir ajuda ao Criador. É dessa maneira que o Criador aparece para Abraão e fala assim, tá vendo? As estrelas, os teus descendentes serão mais numerosos que as estrelas. E quando está dizendo isso, não é apenas a questão numérica, mas quer dizer que os bons atos que uma pessoa pode praticar são potencialmente mais numerosos do que as estrelas do universo. Então, não perca um segundo na vida para fazer deste o melhor momento da tua vida. Não perca, é agora. Sempre dá para fazer desse próximo instante um momento de entusiasmo, de vibração para ser feliz. Finalmente, a gente, além de ter dito dos benefícios que tem do dízimo, como a gente já falou antes, a gente tem, por fim, essa mitzvah maravilhosa que é dada ao povo hebreu de praticar a circuncisão. O que a circuncisão significa, mesmo para quem não é hebreu e não tem esse dever de fazer? O que isso significa para todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo? A circuncisão, o prepúcio, aquela pelezinha a mais, ele simbolizaria, no caso, uma certa insensibilidade para o espiritual, entende? O hebreu não tem esse dever? Não é disso que está se tratando. É uma questão de que o Criador está se referindo para o ser humano em geral, já que a Torá ela é dada através do povo judeu, dizendo assim, o povo judeu tem que se comportar assim. Para quê? Porque quando as pessoas veem um judeu e o fato de que ele se circuncidou, lembra de que há sempre uma chance da pessoa se tornar insensível para o espiritual. Então a circuncisão lembra que a pessoa pode se tornar mais consciente, sempre é possível chegar mais perto deste grau de consciência, né, de relacionamento com o divino, com o Criador. Logo, a circuncisão não é um mandamento para você ter mais higiene e tal, mas é basicamente um lembrete. A hora que você sabe que os judeus estão praticando a circuncisão, você lembra que é possível, dentro da tua cultura, dentro da tua maneira de viver, ficar mais sensível para o que Deus quer na tua vida. A circuncisão, ela fala muito assim, é um tal de desapego, é escapar um pouco daquele hábito tão comum na nossa época da autoindulgência. Então, circuncidar, ela é muito parecido com essa história do dízimo. Você tira um pouquinho da autopiedade, coitadinho de mim e tal, achar que merece, sabe? Ficar se achando, não. Quem sabe que não dá para ser um pouco mais sutil, um pouco mais suave, não dá para ser um pouco mais próximo do que eu realmente vim ser, de maneira mais simples para minha vida? Será que é possível, mais do que viver só para acumular riquezas e experiências materiais, será que não é necessário deixar a gente um pouco mais sensível para que a gente possa viver com uma autêntica alegria, com uma autêntica felicidade de estar botando permanentemente Deus na jogada? Olha o que diz um dos nossos sábios. Circuncisão não é apenas um mandamento que é selado no corpo físico. Claro, através da circuncisão, todo judeu,
né? Porque Deus mandou fazer. O importante é fazer o que Deus manda a gente fazer, não o que a gente acha que tem que fazer. O que a gente precisa alinhar, pedir a Deus que a gente, por favor, saiba servi-lo de maneira correta, né? Agradar as criaturas, aos filhos, agrada o Pai. Ou seja, cuidar bem dos filhos. Não significa fazer todas as vontades, né? A autoindulgência, não. Significa que, através dessa marca pessoal, a gente lembra que está conectado física e espiritualmente a Deus. Acessando este nível de consciência de que a gente está materialmente e espiritualmente ligado no que Deus quer para você, e você é uma criatura única, feita à imagem dele, não que ele tenha qualquer imagem física, antropomórfica, não. Você é uma criatura física feita com o potencial de escolher o bem e dizer que Deus está na jogada, agir divinamente, age, que é com bondade, com paciência, com carinho, com confiança que vai dar tudo certo, cada um dos teus atos. Então, quando a gente vê que Deus está ligado, grudado com a gente, indelevelmente, tanto do ponto de vista físico quanto espiritual, a gente se dá conta de como a nós é confiado o poder para sair, transcender aos nossos impulsos materiais e manifestar a nossa real natureza, que é possível a gente mostrar que Avraham está muito vivo e muito presente toda vez que a gente faz como ele e pratica o Lech-Lechá. Sai para ti, vai para ti mesmo, volta agora a ser a tua melhor versão. Para isso, não precisa esperar nada, é só dar um sorriso e dizer: meu Deus, tu é meu sócio, confio em ti, tu confia em mim, eu sei disso, eu sei que vai dar tudo certo. Então, dessa maneira, a gente, com muita gratidão, te pede que dê um like, apoie o nosso canal, compartilhe esse nosso vídeo com as pessoas queridas. A gente agradece demais quem está mandando um pix aí para a gente melhorar constantemente a qualidade dos nossos serviços. Te inscreva no nosso Instagram, entre em contato, descrição aí embaixo, entre em contato com a gente para participar dos nossos encontros presenciais e online. E, principalmente, pratique a lição de casa, que é fazer com um sorriso um pouco melhor a vida de quem está do teu lado, das crianças que você cuida, dos idosos, do cônjuge, né, dos teus colegas no trabalho, do patrão, do teu cliente. Principalmente, faz de hoje o melhor dia da tua vida e uma extraordinária preparação para que você tenha um excelente Shabbat Lech-Lechá com a tua família e amigos. E até o próximo vídeo!